compartilhar a minha tela com vocês. Quem tá gravando, ué? Deixa você matou, Jonathan. Eu sou matei. Pronto. Cadê o Eu povo? deixei. Cadê o povo que é inteligente? Não tem nada. Pera, atrapalha não, Jonathan. Pronto, eu abri aqui em PDF, Ei. tá? Ei, João Gabriel, você tá então vivo? Tu internet tá uma bosta. Não entendendo nada que ela tá falando. Vocês estão vendo minha tela? Tá compartilhando ainda não, né? Não, ainda não. Não, Então vamos lá. Vejam aí se está compartilhando. Não tô vendo, não. compartilhar informação. Informação. Meu Deus do céu. Acho que não sou matuto nesse negócio aqui. Não é só você não. Ah, tô vendo, professor. Estão vendo? Eu Eu não compartilho. tô vendo. Onde é? Me ajuda aí. Olha, vocês vão ter. Vocês não estão vendo, todos os colegas de vocês, uma Isso. imagem vocês vão me ver e a outra imagem vocês vão ver o material que eu tô passando. Tá, tô vendo aqui agora. Pode continuar. vi agora. Qualquer coisa, porque tava- coloca o celular fixado, deitado, que é em Agora eu tô paisagem. vendo. Pronto. Ó, esse material aí eu já passei para vocês no começo do ano. Eu não sei se vocês lembram, mas que eu vou relembrar com vocês. A gente já viu toda aquela parte, o que é lógica, né? O que é programação, aquela parte de conceito. Acho que vocês lembram. Até a tabela verdade, que eu não vou voltar para aquilo, certo? Eu posso depois dar uma relembrada. Tô ligado. Se nós formos fazer algo verdadeiro e falso, eu lembro um pouco da tabela, tá bom? Mas por enquanto vamos para a programação, que é o que a gente vai botar a mão na massa realmente. Então vamos lá, ó. O que eu quero que vocês aprendam aí de variáveis? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que uma variável é uma caixinha de sapato. Ó, Walter aí chegando. Ó, volta aí. Imaginem aí que uma variável é uma caixinha de sapato, certo? E essa variável, essa caixinha, ela tem um nome. Deu para entender? Ela tem um nome. E essa caixinha de sapato, eu vou colocar só aquelas informações de acordo com o tipo de caixa que eu tenho. Um exemplo, uma caixa eu só vou colocar números. Outra caixa eu posso botar números e letras. E outra caixinha eu posso botar verdadeiro ou falso. Então, isso vai ser uma variável. Ela vai ter um nome. E eu só vou poder colocar informações. Só vou poder colocar informações de acordo com o tipo de variável. Um exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos aqui para vocês, ó. Aqui para o nosso slide. Eu vou disponibilizar esses slides no Classroom, vocês já têm acesso, né? Que estava tudo no AVA do AVA da ETE, e eu vou disponibilizar tudo no Classroom, que hoje eu basicamente só uso o Classroom hoje, eu não uso outro, tá certo? Então, olha, como eu disse a vocês, uma caixinha de sapato, onde essa caixinha ela vai ter um nome. Eu coloquei aí alguns exemplos, como vocês podem ver. Pode ser letra A, essa variável se chama A. Pode ser nome, pode ser endereço, pode ser abreviado, só não pode usar o quê? Símbolos. Um exemplo, o nome da minha variável é igual, não pode, não aceita. Não pode começar com números também, não pode. E eu não posso usar o tracinho, eu posso usar o underline, que é aquele tracinho abaixo, no nome da minha variável. E aí, eu vou dar alguns exemplos aqui de variáveis para vocês. O que é que nós podemos também aprender aí sobre variável? A variável, ela pode conter apenas um valor.
Quando você desliga o computador, aquela variável, ela apaga, ela está alocada na memória RAM. Terminou, executou o aplicativo, acabou. E aí, como é feita, como é declarada essa variável? Se nós formos para o código-fonte, né, o que nós realmente digitamos lá no programinha, que eu estou ensinando para vocês o mais simples, que é em Portugal, né, uma linguagem em português. E se desse tempo, que eu não sei se vai dar tempo, a gente poderia até fazer uma comparação aí com outras linguagens, com Pascal. Não sei se vai dar tempo, mas pelo menos para vocês terem uma noção de lógica. Então, como é declarado essa variável? No Portugal, que é o que nós estamos usando, né, o Visual G, ela é declarada, tem o lugar var, que é o lugar que você vai dizer qual o nome da variável e qual tipo. Que tipo é esse, professora? Você vai dizer se é um número inteiro, se é um número real. O que é um número real? É aquele que nós temos vírgula, um exemplo, 5,4. Então, é um número real. O número inteiro é 2, 3, 4, 5, número sem vírgula. E se ele vai ser um texto, que o texto eu posso colocar números e texto, ele aceita números e textos juntos. Mas eu vou declarar o nome e o tipo. Então, em var, eu vou declarar o nome e o tipo. Exemplos, vamos aqui para os exemplos. Eu tenho aqui a variável nome e o tipo, caractere, ou seja, vai ser um texto. Outro tipo aqui de variável, então nota 1 e nota 2, vai ser tipo real. Ou idade, número inteiro. Eu tenho 15 anos, no exemplo, então é um número inteiro. Eu não vou dizer eu tenho 15,2 anos. Não, eu tenho 15 anos, um exemplo, né? Eu só tenho 15 anos, na verdade, né, minha gente? Certeza, né? Então, vamos voltar aí. Também acho. Também acho, né? Mentira! Então, vamos lá. Inteiro, como eu disse para vocês. Real. Ó, aí os exemplos. -2, -1, 0, 1, 5. São números inteiros. Real. Números com vírgula. Tem aqui, ó, 1,5 e 3,536. Então, números com vírgulas. Então, aí, exemplo de caracteres. Samantha, Brasil, 12. Então, isso aqui é um número alfanumérico, tanto número como texto. Então, são caracteres, independentemente de ser texto ou números. E podemos também colocar um valor lógico. Você sabe que o computador, né, ele armazena valores lógicos, verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Então, quando você quer uma resposta afirmativa, você coloca para atribuir o número 1. Se é uma resposta negativa, o valor 0. Simples assim. Então, vai ser os tipos aí que nós utilizamos no Visual G, que é o que nós vamos aprender aí sobre lógica. Então, ó, aqui eu já tenho um exemplozinho simples para vocês. Então, tem aqui, ó. Então, var, que é onde eu declaro minhas variáveis. Aí eu tenho a variável pessoa, que é um caractere, ou seja, é um texto. E a idade, que é inteiro. Você vai botar 2 pontos e o tipo depois de 2 pontos, certo? Aí, vamos lá para o código-fonte. Realmente o que vai acontecer no programinha. Aí eu tenho sempre início e fim, viu, pessoal? Se eu colocar início e não colocar o fim, o programa não roda. Aí, o que eu faço? Coloquei aí, ó, pessoa recebe, o símbolo recebe, esse aqui, que é o símbolo menor que com um tracinho. Recebe Maria. Quando eu for utilizar texto, eu coloco entre aspas duplas. Idade. Então, idade recebe 26. E a gente pode até ir lá para o nosso... Eu deixei o Visual G aqui aberto. Dá para vocês verem? Eu compartilhei a tela, não sei se eu compartilhei a tela ou foi só o... Deixa eu olhar aqui. Professor, eu não estava vendo não, que a senhora estava mostrando. Não, Eu não tô vendo Nem eu também tava não, vendo. isso aí. Eu tava Quando procurando aqui você vai agora. procurar, o que você vai fazer? Você vai procurar a
Em uma tela está me aparecendo o meu rosto. Na outra tela vai aparecer o que eu estou mostrando. Olhem aí se está aparecendo para vocês. São vários amigos de vocês? Aí está dizendo que eu tenho 8 pessoas na minha aula. Não são 8 pessoas, são 6 alunos. E eu estou como se fosse 2 pessoas. Uma mostrando meu rosto e a outra mostrando o material. Procure aí. Eu tava vendo só a tela aqui do Meet. Aí depois sumi aqui, eu perdi aqui. Encontrou? Quem não encontrou? Eu tô apanhando aqui. Não encontrei ainda não. É um que tá mutado, é? Ó, é porque quando eu coloco vocês, eu vou desligar a tela e vou ligar novamente. Parar de compartilhar, ó. Parei, pode ver que só tem 7 pessoas na aula, tá vendo? Dá pra ver. Uhum. Vou compartilhar a minha tela novamente, ó. Compartilhar a tela. Pronto, compartilhei. Tá vendo que agora são 8 pessoas? Vocês vão procurar aí. Tem 2 Apareceu a tela pessoas aqui. com o meu nome. Ó, Aí, eu vou colocar o tá material compartilhando agora. Agora eu tô vendo uma tarefa, professor. Apareceu? Agora sim. Uhum. Pronto. Eu vou Agora compartilhar com você. entendi. Dá pra ver o visual G aí? Agora dá. Antigamente eu tava vendo só a chamada só. Dá pra ver tudo aí. O visual G eu acho que é muito Caractere, início, pequenininha a letra. nome. Dá pra ver, Dá. né? Dá. Ó, eu vou apagar aqui. Ó, esse é o visual G. Ele já vem nesse formato aí, já com já vem com o nome algoritmo, sem nome. Aqui você coloca o nome que você quiser no seu programinha. Entendi. Vamos colocar aqui boas-vindas. Boas-vindas, o nome do nosso programinha. O que eu vou fazer? Aqui, quando eu for declarar as variáveis, que é o que eu acabei de lembrar aí para vocês, nesse intervalo entre var e início é onde eu vou declarar a minha variável. Certo? E o meu programinha vai estar aqui, entre início e fim. Dá para ver? Tá ok, né? Dá. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Um exemplo. É o exemplo mais simples que vocês... Qualquer aula de programação é o exemplo mais simples. Quais são os 2 comandos que nós utilizamos no Visual G? É o escreva ou escreval, tanto faz, eu vou mostrar para vocês a diferença. E o leia. O leia é quando eu for usar a variável. Nesse momento, eu não vou usar a minha variável ainda. Então, escreva, vamos lá, abrir parêntese. O que eu quero que escreva, mostre no meu programinha? Vamos lá. Vou colocar aqui. Boa noite, queridos. Normalmente, o programinha que se faz, o primeiro é Olá, Mundo. Vocês vão ver, se você procurar na internet, vai ver muito isso. Aposte lá a primeira coisa que eles colocam para fazer. E aí, escreva. Quando eu quero que isso apareça na tela, eu vou utilizar escreva. Aí, eu vou apertar. Se você usar computador, você vai apertar F9 para rodar o seu programinha. Vou rodar aqui, F9. Apareceu? Apareceu para vocês? Boa noite, queridos. Tá aparecendo. Apareceu. Uhum. Pronto, essa tela preta vai ser meu programinha. Acabou. Hum. Mostrou? Mostrou. Vamos fazer mais coisa? Aí vamos lá, vamos escrever mais coisa aqui. Ó, escreva. É porque isso é em português, né? E tem outros programas que é em inglês. O Pascal é em inglês, tem o C, tem vários. Esse aqui é o mais Português simples. mesmo. Vamos escrever aí, alunos. Então vamos usar só esse, professor. Um teste. Só que esse aqui não faz muita coisa, sabe? Então vamos lá. Vamos F9 para rodar, né? Ó, boa noite, queridos alunos do segundo TEC. Deu para ver? Deu, né? Uhum. Vou fechar a tela. Qual a diferença do escreva para o escreval? Ó, o escreva, você escreve tudo na mesma linha. Se você colocar escreval, que é com L, você vai ver que ele terminou a frase, ele vai pular para outra linha. Vamos lá, ó, F9.
Deu para ver a diferença? Viu? Sim. Do escreva para o escrival. Então, quando você quer uma informação em linhas separadas, você vai colocar escrival. Se você quer na mesma linha, só escreva, certo? Faz maiúsculo, minúsculo, né? Essas coisas de Tanto letra. faz. Quando você vai usar no celular, ele às vezes é um espaço, se você deixar. No computador não tem muito problema, não, mas no celular, infelizmente, vocês vão usar o celular, né? Você deixar um espaço, dá erro, ele é cheio de. Frescura. Eu estava procurando a palavra certa. Então vamos lá. Então aí é quando você quer um texto, você vai para o escreva ou escreval, tanto faz. Mas agora vamos para uma variável. Vou declarar aqui uma variável nome. 2 pontos é um caractere, né? Que é caractere. Certo? Vai ser texto. Então vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, ó. Escreva. Vou botar escreval. Eu gosto de usar o escreval, que fica tudo bonitinho, né? Separado por linha. Aí vamos lá, eu vou escrever aqui. Ó. Você pode ver que ele não faz distinção. Pelo menos no computador não, né? De maiúsculo e minúsculo. Ó, escreval. Aí, aspas duplas. Botar aqui, lista de alunos. Fecha parênteses. Esqueceu o parênteses, dá erro. Mas com o tempo vocês pegam a manha. Ó, então eu declarei a variável nome. Então vamos lá digitar um nome. Aí eu utilizo o comando leia. Eu quero ler o quê? Aquela variável. Qual é a variável? Nome. Olha o que vai acontecer. Você pode ir F9 testando até dar certo e ver o que está dando certo e o que não está. Vamos lá. Ó, boa noite, queridos. Aluno segundo TEC. Lista de alunos. Vamos lá. Pedro. Opa. Digitei, né? Pedro. Aí, vou dar um Enter e ele vai finalizar, ó. Você pode ver, se você usar computador, é bom porque você vai estar vendo aqui, ó, viu? Aí, o que que ele fez? Ele armazenou na variável nome, que você vai conseguir ver aqui embaixo. Ele armazenou na variável nome, que é o tipo caractere, ele armazenou o quê? Pedro. Show. E aí? Deu Aí no para caso entender? onde tem o Que nome, não precisa colocar aspa, não? Oi? No caso esse que tem as aspas, não precisa colocar as aspas, não, né? Não. É quando você vai colocar uma mensagem para aparecer lá. Aí você digitou no próprio programa uma mensagem de texto. Aí você precisa das aspas. Nesse caso aqui, eu vou ler. Eu vou ler a variável, ou seja, eu vou esperar alguém digitar a informação da variável para mim. Entendi. Entendeu? Ou seja, a pessoa que for digitar pode digitar qualquer coisa. Legal, né? Gente, programação é tão legal. Isso é o básico do básico, viu? Vamos lá, vocês iam gostar tanto dessa disciplina. Vamos declarar mais coisa aqui? Vamos fazer aqui. Nota 1, nota 2 e média. Nota O terceiro 1. não tem não, professor? Oi? Terceiro ano? Não tem programação no Não terceiro ano? tem. Não tem. Vocês só têm essa Entendi. disciplina de lógica. Que na minha concepção deveria ser no primeiro ano, lógica. E agora vocês verem banco de dados. Também acho. Era para ser. Eu ainda vou propor essa mudança. Mas vamos lá, vocês vão gostar. Evolução. Vamos lá. N1, vou botar Evolução nota de 1. review. Ó, para você ver que você pode declarar o nome que quiser, ó, nota 1, pode colocar N1, tanto faz. Agora, o nome que você declarar, você tem que usar embaixo. N1, N2 e médias. 3 variáveis. 2 pontos, real. É um valor de vírgula, né? Então, vamos lá. Então, vai colocar o nome do aluno.
Então, vamos escrever aqui umas mensagenzinhas aqui. Escrival. Vou colocar aí. Nota 1. 2 pontos. Fecha aspas. E parêntese. Aí, o que você vai fazer? Leia. Leia o quê? N1. Não é N1 o nome da variável que eu coloquei? Aí, outra coisa que você pode fazer também. Vamos lá. Eu vou botar logo para rodar, depois a gente vai continuar a aula, viu? Vamos lá. Lista de alunos, vou colocar aqui agora. Vanessa. É uma aluna Vanessa. Enter. Nota 1, vou colocar aqui. Você tá vendo aí que pulou para outra linha porque é escreval. Vamos botar só escreva para aparecer na frente. Vou colocar aqui 8. Fim. Então, olha, se você for olhar aqui embaixo, o que que eu fiz, ó? O nome é Vanessa, nota 1, 8, e as outras notas, como eu não fiz comando nenhum, é 0. Deu para entender? Minha gente, é muito bom. Quando você entende esse macete aí, ó, vou colocar escreva, viu? Na prática, isso é bom demais, minha gente. Vixe, meu Deus. Isso é puro raciocínio. Ó, vamos lá. Vamos usar o raciocínio aí. O que que Vocês lembram que quando a gente estava vendo introdução à lógica, que eu fiz uma questão que vocês, ó, lembram a sequência para vocês, o que vocês fazem até chegar à escola? Que vocês escovam os dentes, toma banho, veste a roupa, lembram? Isso. Aham, lembro. E é lógica de programação. Você vai fazer a sequência. Professor, a que internet você... tá cortando, tá caindo toda hora aqui. Se tiver caindo, saia e tente retornar novamente para ver se melhora. Beleza. Tá? Tchau, gordo. Mas volta. Eu duvido. Volto, sou esforçado. Só tente. Volte. Então, vamos lá. Ó. Então, vocês lembram que eu disse, ó, é uma receitinha de bolo. Você vai fazer o quê? Na receita do bolo não tem a sequência. Você coloca ovos com a margarina. Não é uma sequência? Do mesmo jeito, a lógica da programação. O que que você tem que fazer aí? Um exemplo, eu estou querendo saber a média do aluno. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a nota 1, depois a nota 2, eu faço o cálculo e depois eu mostro o resultado. Deu para entender aí a sequência? Sim. Uhum. Se eu errar essa sequência, vai ter algum erro no meu algoritmo. Então, o que é lógica de programação é isso. Você vai criar uma sequência lógica, uma sequência em que vai dar certo. Um exemplo, não tem como eu calcular a média se eu não tenho o N1 e o N2. Então, vamos lá. Professora, mas esse negócio aí de nota é só um exemplo que a senhora está dando, né? É um Pode exemplo. ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Um exemplo, eu quero... Vou dar outro exemplo aqui. Eu quero calcular a área do triângulo. Eu quero um algoritmo para vocês calcularem a área do triângulo. Aí, o que que você vai fazer? Você vai descobrir se é um triângulo equilátero. Tem os 3 lados iguais. Então, você vai o quê? Descobrir o valor do lado. Ah, o valor é 4. Então, você vai somar os 3 lados. Uhum. Então, aí perímetro é a soma dos lados. E a área você vai fazer, né? Base vezes altura, dividido por 2. Entendeu? Então, Já estamos vendo matemática. você que vai fazer o cálculo. A aluno lógica matemática. é que vai fazer. Deu para entender, né? É interessante. Vocês vão gostar. É. Então, vamos lá. Nota 1. Então, vou agilizar aqui fazendo, tá? Então, Tá nota bom. 1. Nota 2. Aqui eu já quero um espaço, então vou botar aqui, ó, escrival. Eu vou só abrir o parêntese e dar um espaço, só mesmo para dar um espaço e pular a linha, só isso. Você faz do jeito que quiser, desenha, faz, só que aqui é muito manual, é muito braçal.
Então, escreva, depois leia, né? Quando eu quero descobrir a variável, é leia. N2. Escreva N2. Eu vou botar aqui um escreval só para soltar a linha. O que você não estiver entendendo, pode me perguntar que a gente volta, viu? Pronto, eu já tenho N1 e N2. O que eu vou fazer agora? O cálculo. Média. Aí lembra que eu mostrei para Professora, vocês agora. Não? Oi. mas no caso, tipo, se eu quiser colocar direto, aí não precisa colocar esse leia, não. Pode colocar o escreva, não sei, escreval e colocar a nota já direto. Sem a variável, que eu tô querendo Não, dizer. tem que ler. Tem que ter o leia. Tem que ter o ler. O ler é quando você quer que o usuário digite alguma coisa. Eu entendi o que você você está tentando me dizer. Eu posso botar aqui, professor, eu vou botar aqui nota 8. É. Lá vai aparecer 8? Vai. Agora o usuário não vai digitar. Já, toda vez que você for fazer, vai aparecer a mesma coisa. E aqui não. Não leia, o usuário digita o que ele quiser. Tô entendendo. Entendi. Então vamos lá. Então vamos agora para o cálculo. Qual é o cálculo da média? Média recebe. Quando você for usar o igual que a gente usa na matemática, você vai usar o recebe. Certo? Vamos lá. Nota 1 mais nota 2, que é N2, dividido por 2. Se der erro, ele acusa onde é que é o erro, viu? Tem isso também. Então, vamos lá. Média é igual a N1 mais N2 dividido por 2. Aí, o que eu vou precisar agora? Mostrar a média, né? Então, mostrar eu uso escreval. Escreval ou escreva. Aí, agora aqui, respondendo sua pergunta, se eu posso colocar na mesma linha. Para ler, não. Agora, para mostrar, eu posso. Um exemplo, ó. Média, aqui é o que eu vou mostrar, né? Média é igual, fechei aspas. Aí eu quero mostrar a média, que é a minha variável. Aí, para mostrar, eu consigo colocar na mesma linha, ó, vírgula, média. Deu para entender essa parte? Agora eu tenho que colocar a vírgula, viu? Se eu quero mostrar na mesma linha, aí eu coloco vírgula, média. Tô entendendo. Ó, aí fim, sempre tem que botar o Aí fim. pode dar espaço depois da vírgula ou não? Não, tudo junto. Não, Ah, nesse aqui tanto faz, mas lá no celular, às vezes o espaço dá erro. Ou se não, tem que colocar o espaço, o celular é cheio de coisa, viu? Das passagens. Então vamos lá, vou botar F9. Se tiver erro, ele vai aparecer agora. Ó, deu erro não, rodou. Vamos lá. Lista de alunos, vamos colocar aqui, Walter. Nota 1, 8. Nota 2, 9,5. Acaba bom. E aí? Deu certo, né? Isso aí. É um Nota moído da porra, mas Não é legal? Me diga que é legal. Lógico que É um programa interessante. é massa. massa, minha gente. Quando você pega o fio da meada, Volta, aprende, volta. vou usar isso pra fazer conta agora. É, de jeito. A calculadora Ei, não meu vai filho, ver. por favor. é mais fácil na calculadora. Aí vai, ó. Você quer colocar outra nota? F9. Aí roda novamente. Vamos lá. É, não, Leomar, o cara faz isso aí diz, ó, foi eu que inventei a calculadora, viu? Ele é uma. Vamos lá. Pode botar 10 aí. Pode botar 10,10. né? Ele é uma sátira 10, né? 10, 10. Assim, Ei, né? Eu poderia até colocar algo mais difícil para vocês fazerem. Mas não, eu pelo amor de queria que Deus. vocês fizessem, testassem, porque daí em diante, o que a gente vai aprender? São comandos em que você vai fazer repetição. Um exemplo, aí eu consegui cadastrar um aluno, né? E como é que eu faço para cadastrar vários? Uma turma inteira, né?
É. Era o Aí que o eu que ia que eu vou perguntar fazer? Eu agora. vou fazer uma repetição. Essa repetição, ele vai entrar, ou seja, enquanto tiver aquela quantidade, um exemplo, eu vou colocar para cadastrar 10 alunos. Enquanto tiver 10 alunos, ele vai rodar. Tan, 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 tan. Tô entendendo. Então, por isso é que você tem que estudar o Mas aí, no básico para caso, entender as condições, que agora o próximo comando é a condição se. já vai ser outros códigos, né? Outros algoritmos Não, para o que registrar. você vai aprender a mais são os comandos. Um É só exemplo, deixa eu comando, é pegar só comando. aqui. Eu vou pegar aqui daqui em diante. Vamos fazer um comando. Eu vou dar outro macete aqui para vocês que a gente costuma utilizar. Oh, meu Deus. É quando vocês forem. Porque a gente faz isso na mão também, né? Que eu tentei fazer com que vocês tentassem fazer isso no caderno, mas. Porque não existia o Meet para a gente fazer, né? Ó, é interessante que no caderno a gente faz isso. Para você sempre deixa um espaço. Você sempre deixa um espaço de uma linha para a outra. Isso a gente faz no caderno para que você não se misture quando vier os comandos. Eu vou fazer um comando se aqui para vocês verem como é, tá bom? Tá. O comando se, vou dar aqui um exemplo. O comando se é quando vocês têm duas opções. Quando vocês têm duas opções. Se isso, um exemplo, eu vou usar o se aí para dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Vixe. Pode ser? Ou seja, se a nota maior que 6, o que ele faz para estar aprovado? Nota maior que 6, aprovado. Passou. Se não, Ah, reprovado. tipo no Excel, né? Meu medo, meu medo. A mesma coisa. Ah, tô ligado. É só mais Tá difícil um ligado? pouquinho, mas é a mesma coisa. É bem parecido. Lembra que o Excel, se for isso, vai aparecer lá. Se não, vai aparecer outra coisa. A É. mesma coisa. Uhum. Eu vou pegar aqui o slide, que aí eu já explico a condição se para vocês verem como é que roda. E aí eu já passo uma questãozinha para vocês tentarem fazer daqui para quinta. Pode Oh, ser? meu Deus. Pode, né? A gente tem mais tempo. Não tem mais tempo. Aqui, ó, comando leia. Isso aí tá na apostila de vocês. Eu vou colocar lá no Clarion, que tinha no outro aba, viu? Olha, já foi isso, olha. Uma Então moto vamos. passando aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu fui para aula 2. Isso aqui foi tudo que eu já passei para vocês, viu? Pessoal, não Ó. vi nem o primeiro, não vou mentir. Eu sou sincero. Ó, Cara, aí a aula seguinte, aquilo foi a aula 2, essa daqui é a aula 3. Nós já pelo menos na Aqui primeira foi aula. utilizando funções aritméticas, soma, subtração, ensinando como você ia utilizar. Como a gente utilizou agora a soma, né, que é para dar a média e a divisão. Aí aqui, ó, são exemplos aí de operadores aritméticos. Soma, que você já conhece, subtração, multiplicação. A divisão você vai utilizar Esse a tracinho. barra, o tracinho, a barra. Uhum. O módulo, deixa eu explicar para vocês o que é o módulo. Porcentagem? É a porcentagem. Não é você utilizar a porcentagem. O módulo é quando você quer, é o que a gente chamava na faculdade de mod. Hoje ele usa esse símbolo aqui. É quando você quer o resto. Um exemplo. Eu divido 10 dividido por 3. Vai dar quanto? 10 dividido por 3 vai dar o quê? 3, alguma coisa. 3 e sobra 1, não é? Inteiro, se for inteiro. É 3 e sobra 1. Então, quando eu coloco 10 mod 3, que é o símbolo aí de potência, né? De potência não, de porcentagem. porcentagem, estava trocando. Eu vou ter o resultado do resto, ou seja, 10 mod 3, o resultado vai ser 1, que é o resto. Deu para entender? Tô entendendo. Aí, potência, quando eu quero
a potência, eu coloco aí o símbolo do circunflexo. Uhum. Um exemplo aí de potência, vamos colocar aí 2, aí o símbolozinho 3. É a mesma coisa dizer 2 elevado a 3, que vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então o resultado vai ser 8. Uhum. E aqui a divisão inteira. Ou seja, essa barra é quando eu quero a divisão fracionada. Um exemplo, 5 dividido por 2, 2,5. É a É de divisão. número com vírgula, né? Isso. E é o Aí, número quando eu inteiro. quero a divisão inteira, ó, 5 dividido por 2, se eu utilizar a divisão inteira, vai ser 2. Uhum. Deu para entender aí a diferença, né? É só dar número inteiro, né, Solto? Isso. Isso. Aqui eu tenho exemplos, ó. A expressão aqui, a variável x recebe 5 mais 9. Quanto é o valor de x? 5 mais 4, 9. 9. Outra variável, j. Então, j recebe 2 vezes 7, que é 14. 14. Y recebe 5 dividido por 2, que é 2,5. Aqui, a variável res, você pode botar a variável que quiser, né? No caso aqui, res, recebe 5, aí aqui, a porcentagem 2, ou seja, o resto vai ser 1. A variável g recebe 5, a potência 2, então é 5 vezes 5, vai ser 25. Variável H recebe 5, aí a barra invertida, 2. Então, vai ser a divisão inteira, 2. Uhum. Difícil? Não, tá difícil. Não. E aqui são outros operadores que se usam, né? Maior que, menor que, isso vocês já conhecem. Igualdade, se for igual. Se for diferente, é o símbolo maior que, menor que e maior que junto. Maior ou igual, ou menor ou igual, esse daqui também vocês já conhecem, né? Uhum. E operadores lógicos. Agora aí os operadores lógicos é o que a gente viu na tabela verdade. Aí sim eu tenho que lembrar da tabela verdade com vocês. Vamos lá. A tabela verdade. Se o que vocês não estiverem entendendo, eu lembro para vocês. Ó, o primeiro operador lógico é a letra E. Nós chamamos de... Eu lembro que quando a gente fazia a tabela, a gente usava verdadeiro e falso. É uma forma mais simples. Aí, quando você for usar esse operador lógico, o I, o que nós vamos fazer? É só você aprender a exceção. O I, ele só vai ser verdadeiro quando as duas condições for verdadeiras. Um exemplo. Eu tenho uma condição, 1 mais 1 é igual a 2. É verdadeira? Sim. Eu tenho uma condição, 3 mais 3 é igual a 6. É verdadeira? Sim. Aí, qual é o operador lógico aí? A minha condição A, que é a primeira que eu falei, 2 mais 2. E a condição 2, que é 3 mais 3, que é 6, elas são verdadeiras? Sim, porque as duas são verdadeiras. Mas se uma for falsa, então tudo vai ser falso. Enrolou agora? Um pouco, né? Aí quer dizer que vai usar o E só quando as duas são verdadeiras, né? Isso. Só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Um exemplo, quando eu digo duas verdades. Um exemplo. Vamos utilizar em frase, para vocês entenderem. Uma frase. Água Pedro é tem um molhada. notebook. É uma condição. É verdadeira? Sim. A outra condição. Eliomar tem um celular. É verdadeira? Sim. Então, a condição A e a condição B são verdadeiras? Ok. Agora, quando eu digo condição A, um exemplo agora. Riviane tem uma SW4. É uma condição falsa. Me empresta aí, por Isso. favor. Quando Aí, eu coloco outra condição, outro exemplo aí, Falso ou Pedro tem uma verdadeiro? moto.
vamos supor que, eu não sei se tem ou se não tem, mas vamos dizer que é verdadeira. Eu acredito que tem, né, Pedro? Eu não sei. Vamos supor, Ok. Pedro tem uma moto, verdadeira. Então é uma Mentira, condição professor. falsa. Quando eu digo Riviane tem uma SW4 e Pedro tem uma moto. É falso. Tem não. Não me deu, não. Então, as duas condições são falsas. Então, quando eu digo Riviane, eu afirmo Riviane tem uma SW4 e Pedro tem uma moto. Como as duas condições são falsas, o resultado vai ser falso. Eu tenho uma bicicleta, sério? E se for um verdadeiro e outro Deu falso? para entender aí o verdadeiro e falso, deu? Deu sim. Vamos para a próxima condição. É o ou. O ou é mais fácil. Pelo menos eu acho. É. Porque a condição ou se pelo menos um for verdadeiro, a condição vai ser verdadeira. Um exemplo. O ou, né? O ou você falando no dia a dia. Ou eu vou para o cinema, ou eu vou para a escola. Aí você diz, eu não fui para a escola, mas fui para o cinema, a condição é verdadeira, você foi para um dos lugares. A condição só vai ser falsa quando os dois forem falsos. Um exemplo, ou vai para o cinema, ou vai para a escola, e você foi para a praia. Então, a condição é falsa. Deu para entender? Sim. É tipo a Deu regra pra... do sinal, né? Isso aí é regra lógica, você vê no dia a dia. Se você diz uma coisa e diz, ou você fala ou isso ou aquilo, e não faz nenhuma, é uma condição falsa. Mais com mais, menos com menos. Isso. Isso aí. Esse aqui é fácil, né? O operador lógico, não. Quando você diz se algo é falso, o contrário é verdadeiro. Se você diz que algo é verdadeiro, o contrário é falso. Só Verdade. inventei. Simples assim. Aí essa foi a nossa terceira aula que eu já mandei para vocês e estou relembrando, né? É. E aí eu vou para a condição C para finalizar a aula, que eu programei terminar 8 horas e já são 8 horas, né? Vai dar certo. Só uma hora de aula. Eu vou só apresentar a condição C e dar um exemplo para vocês e pronto. Tá? Uhum. Então vamos Continua que lá. tá É bom. Microsoft aí, ó. Pagado. Foi quanto? Eu nem uso, na verdade eu uso do... Então vamos lá. Condição C. É para executar condições. Se uma coisa ou se outra, né? Ou quando é simples ou é composta. Vamos lá quando a condição é simples. Aí um exemplo. Se, que é justamente o exemplo que nós estávamos usando. É o exemplo que tem aí, né? Se média menor que 5, maior que 5, então resultado aprovado. Uhum. Aí lembrar, ó, o se tem o final, que é fim se, e aí pronto, acabou a condição. Se maior que 5, aprovado, acabou. Agora, isso é uma condição simples. Se você quer colocar um se não, aí se você colocar, aí um exemplo, nesse aí, se for maior que 5, aprovado. E se você colocar 4, o que vai acontecer? Nada, porque você não colocou condição nenhuma, se for menor. Pois é. Aí vamos para outra condição. Exemplo 2. Ó, eu tenho esse exemplo aqui da idade também. Vixe. Ó, eu declarei aqui a idade e o resultado. Ó, digite sua idade. Aí no comando eu vou explicar eu vou colocar se é maior ou se é menor de idade. Que esse é um exemplo bom para vocês tentarem fazer em casa. Eu vou explicar só o da média. Aí vamos aí, ó. Aí quando uma condição é composta, eu utilizo o se, aí aqui a condição, então, e aqui os comandos. Se não, aí eu coloco o comando contrário. Aí vamos para o exemplo aí, o mesmo exemplo, ó. Se média menor que 5, maior que 5, aprovado. O resultado, né, que é a variável, vai ser aprovado. Se não, resultado reprovado. Vamos fazer isso lá no algoritmo agora, né? Vamos lá para o nosso Visual G. Ó, se é a condição, né, que eu vou utilizar. Aí, se o quê? Média
média, que é a minha variável. Vou até subir aqui um pouquinho para vocês lembrar da variável. Se a média for o quê? Vamos colocar aqui, menor Maior que que 6. pode ser maior que 6. Aí tanto faz. Do jeito que você fizer, ele roda. Se for maior que 6, Maior que vamos 4. melhorar isso aqui. Maior ou igual, né? Que se for 6, não vai ser aprovado. Se você não colocar o igual, se você colocar 6, dá reprovado. Então, a condição é: se a média for maior do que 6, então... Vai ser Por que aprovado. que eu dei aqueles espaçozinhos para você saber quando termina aqui, ó? Tô entendendo. Em si. Por isso que eu dei os espaços. Aí vamos dar o espaço aqui dentro do si, que é para você entender. Então, se a média for maior ou igual a 6, então eu vou colocar o escreva. Escreva. Eu não vou guardar, né? Se você quiser guardar o nome aprovado ou reprovado, você cria uma variável para receber o nome. Se não, eu vou colocar aqui só para mostrar. Tá, escreval. Aprovado. Vamos Deu, botar final do ano. aprovado. Colocar assim, aluno aprovado. Aluno, vou colocar bem destacado. Aluno aprovado. Fechado. Se Deus quiser. Vamos ver se roda. Eu vou continuar depois que a gente rodar. Tá Lista de aluno. Vamos lá. Colocar aqui. Jonathan. Nota 1. Colocar aqui 10, né, Jonathan? 7. 8,5. Aluno aprovado. Nego bom. Vamos colocar agora aqui um aluno reprovado. Só não bota meu nome. Tá Vamos lá. tudo certo. F9. Vamos botar aqui. Pronto, é o mais Riviane. burrinho. O Eu mais vou burrinho aí. comprometer a nota de Computador, vocês. Riviane. Nota 1, vou colocar 5. Nota 2, 2. Vixe. Aí apareceu reprovado? Não, Que porque a a gente... senhora não colocou, não. Como... E vamos lá para o outro comando. Só botar o comando. Se não, Se não, escreva. tá com o acento, é sem o acento. É. Escreva, vou botar escreval para sair na outra linha, né? No reprovado. Não, Reprovado. reprovado. Agora vai. Vamos lá, F9. Vamos lá, a mesma Riviane aí, que é para não comprometer a vida de vocês. 6. Aí tirou 3. Tá aparecendo minhas notas. E aí, gostaram? É muito ruim, não, né? Diga que não. Não. Só é meio Não. complicado, mas... dá pra Isso é fazer. lógica, isso é lógica. É você pensar Eu o que pensei que, você vai fazer e tentar colocar no papel. O eu pensei que computador... tinha que colocar também esse tipo si, média, aí no lugar do maior eu colocava menor também. Aí no caso só é assim não, né? Pode fazer o contrário. Um exemplo, Pode? média. Vamos lá. Menor, né? Menor que 6, não precisa do igual. Aí vai aparecer o contrário, né? Reprovado. Se for menor que 6, aí se for verdadeiro, vai aparecer o quê? Aluno reprovado. E se for falso, né? Se for maior do que 6, o aluno vai aparecer aprovado. Aprovado. Vamos lá, F9. Pedro, Chama. bota a nota boa, Pedro. 9 Vixe, meu e Deus. 10. Se Deus quiser. Olha lá, deu certo, né? Uhul! Aprovado. Passou, Pedro. Passou. Nego bom. Pronto. Eu vou parar a aula. Não, professor. Vou parar aqui o Google Meet. Tá bom, né? Tu não quer nem que pare a aula, né? A aula tá boa. Porque Tá bom. eu tô concentrado Tá bom. aqui apanhando a hackear até mãe de papai. Eu vou passar uma questão para vocês fazerem. Já. Quem tem computador, eu vou tirar aqui a minha tela.
Vou voltar lá para a tela de vocês. Tá aqui. Pronto. Aí nós vamos ver quem tem computador e quem tem celular. Quem tem computador vai utilizar o Visual G. Quem tem celular vai usar o Pseudocode, parece o nome. Eu vou mandar para vocês agora no grupo o nome do aplicativo. Eu Que vou ele tentar. dá problema porque tem questão de espaço. Se você deixar espaço, aí ele dá erro. Mas ele diz onde é que é o erro. Graças a Deus. Ele diz, tá certo? Aí vocês vão tentar fazer, aí tira foto da tela, manda para mim quando tá dando erro, entendeu? E a gente vai tentando descobrir o erro. Tá certo. Tá certo? Quem tem computador aí? Pedro tem, Walter tem, eu acho, né? Volta Quem mais rico, tem? moço. Tem. Eu tenho um também. Volta Rico, rico e pô. bem no Trabalho meio. com edição de vídeo, não dá para fazer em celular. Vamos lá. O restante tem celular, né? Alguém Eu mais tem tenho um também. computador? Volta tem 3 computadores lá na casa dele também. De jeito que não erra. Ai. Eu tenho Então, o um que nós também, vamos professor. fazer? Eu vou disponibilizar, vou deixar. Todos estão acessando o Claron já, né? Eu vou Já. deixar no Claron tanto o Visual G como o nomezinho lá do Aplicativo do celular. aplicativo do celular. Tá certo.